O jornal O Estado de São Paulo revelou uma reportagem hoje que o Judiciário autorizou o pagamento a juízes do chamado penduricalho salarial, que pode custar até R$1 bilhão aos cofres públicos. Segundo o jornal, o valor foi estimado por técnicos do Tribunal de Contas da União. A cifra equivale ao pagamento retroativo do chamado adicional por tempo de serviço. Ainda de acordo com a apuração do Estadão, a regalia foi extinta há 17 anos e voltará a ser paga por uma decisão monocrática do corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça. Peguem aí esses dados, decisão monocrática. Dessa forma, os magistrados mais antigos que ingressaram na carreira até 2006 vão receber até R$2 milhões cada. R$2 milhões. O bônus é investigado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e pelo Ministério Público, que apuram se o benefício fere a legalidade. Vamos ao debate agora. Eu vou começar com o Tardelli. Temos 2 minutinhos para cada debatedor para a gente ser um pouco mais breve agora e colocar um pouquinho de ordem. Pagamento desse penduricalho fere o princípio da moralidade e da legalidade, lembrando que é retroativo e cada magistrado pode ganhar aí R$2 milhões e a gente pode dizer que praticamente é um enriquecimento, né, Tardelli? Olha, o que é imoral são os penduricalhos hoje existentes. Isso tem que acabar, né? Auxílio paletó, auxílio creche, auxílio combustível, isso não pode existir. Não há nenhum sentido público nisso. O ATS, o adicional por tempo de serviço, vem exatamente substituir todos esses penduricalhos por esse ATS, que na maioria dos casos vai ser inferior ao valor que hoje já se paga aos juízes, né? A gente tem que considerar também, nesses minutinhos que me restam aqui, que isso se cuida de uma decisão, de uma ação que foi proposta. Quando a gente ganha ação lá na frente, aquele ganha-ação tem direito ao atrasado relativo àquela demanda. Não há um dado aí de um escandaloso acordo político. Isso é uma questão mesmo da sucumbência judicial. O que é escandaloso são os penduricalhos. O ATS vem para substituí-los e dar, sim, um sentido de moralidade a essa questão. Vamos lá, Poit. Gente, para mim isso é um completo absurdo. Lutei contra os super salários na Câmara dos Deputados, lutei contra todos os penduricalhos, abri mão no mandato para dar exemplo, porque palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam, e a gente topa com essa decisão aí da Justiça. Uma esperança que tem é que tem um racha na Justiça, né? Porque a própria presidente do STJ foi contra e agora teve essa decisão monocrática do corregedor. Vejam bem, o corregedor é aquele que vai ver se está tudo certo dentro da própria Justiça. É um absurdo, gente. Num país tão desigual quanto o Brasil, como o Brasil, onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou quase nada. Ver esse monte de penduricalho, para mim, não tem nada de moralidade, para mim, fere todos os princípios de razoabilidade. R$ 2.500 é a renda média da população brasileira, trabalhadora. Os funcionários, o juiz que chega aí é no mínimo 33 mil. Mais penduricalho, mais adicional por tempo de serviço. O que adianta cortar os penduricalhos se vai botar um adicional para compensar? Gente, é um absurdo que a gente vê acontecer no Brasil, onde o CNJ mostrou que só em 2021 gastou mais de 100 bi com a justiça brasileira e mesmo assim 77 milhões de processos ficaram sem solução. Um último comparativo, Lu, para a gente encerrar essa fala, o STF brasileiro custa mais de 800 milhões de reais. Para ser exato, 851 milhões de reais. Vamos comparar com o Supremo nos Estados Unidos, que tem 50% mais de população, e que tem um PIB 10 vezes maior, custa 730 lá contra 850 aqui. Reforma do judiciário já. É um absurdo voltar a esse tempo de serviço, né? Adicional por tempo de serviço, ainda retroativo. Falta de moral comparando com a situação que está o povo brasileiro.
Ô Poit, só antes de passar para a Gabi, para ouvir a Gabi, por favor. É sempre importante a gente trazer que, quando a gente compara dois judiciários, trazer que é meio comparando, assim, situações muito diferentes, né? Já tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, e, assim, a quantidade de processos que a ministra vê e o ministro do STF no Brasil tem que trabalhar, se debruçar, é, assim, infinitamente maior que um ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos. Só para a gente entender, só para a gente, assim, colocar os pingos nos is é sempre muito importante. Esse é um dado, né? A quantidade de processos. Eu peguei para os dois. Porque são realidades diferentes, né? Sim, sim. E a complexidade dos Estados Unidos. Mas, no mínimo, a gente tem que cair para dentro para reduzir os custos. Eu acho que isso Vamos lá. se concordar. Vou ouvir a Gabi, então, agora. Vai, Gabi. Acho, vocês até deram um pouco de gancho, assim, no que eu queria comentar, é que a gente precisa aumentar, né, o número de pessoas também, né, trabalhando no Poder Judiciário e também no serviço público. E também, a título de esclarecimento, esse adicional por tempo de serviço não é algo que é só do Poder Judiciário, existia antes para outras carreiras públicas, e a ideia desse adicional é para que você, de alguma forma, contemple as pessoas que estão há tempos no serviço público, porque as pessoas sejam beneficiadas por continuarem prestando serviços públicos. Seria mais ou menos essa a ideia desse adicional. Como ele caiu eu acho que ele caiu em 2005, 2006, pelo que eu entendi, essa decisão reconhece o direito adquirido de quem entrou para o Poder Judiciário, quem prestou concurso, sabendo que existiria esse adicional. Então a pessoa falou, olha, eu vou prestar o concurso para ser juiz federal e eu sei que existe esse adicional de tempo de serviço. Então a minha expectativa é de que o meu salário vai ser contemplado ali a cada 5 anos, eu vou ter um aumentinho de salário e me beneficiarei dessa recompensa por me manter no serviço público. Então, a decisão é apenas para quem entrou na carreira até esse tempo. É reconhecer o direito adquirido. Olha, a minha expectativa de direito era essa. Daqui para diante, aí eu concordo que a gente precisa pensar numa lei, porque daqui para diante, se for para ter qualquer tipo de adicional, como disse o Tardelli, é interessante que seja por previsão legislativa, porque tem que ter previsão orçamentária também, né? Não dá para você criar benefícios se não tiver previsão orçamentária. Muito bem, Samantha. Bom, eu vou analisar a questão sobre alguns pontos de vista, né? Na verdade, em 2005, como falou a doutora Gabriela, a resolução número 13 do Conselho Nacional de Justiça acaba com esse auxílio por tempo de serviço, né? O que é esse adicional por tempo de serviço? Perdão, era o famoso quinquênio, ou seja, depois de 5 anos de serviço prestado, você tem um adicional de 5% nos seus rendimentos, ou seja, em 2006 isso acaba. Aí o Conselho de Justiça Federal quer reincorporar esse adicional, dizendo o seguinte, nós temos direito adquirido esse adicional, porque quem entrou na carreira, como disse a doutora Gabriela, até 2006, já entrou com essa expectativa. Por maioria, o Conselho da Justiça Federal decide que sim. A presidente do STJ, como disse o Poit, recorre ao Conselho Nacional de Justiça. E o corregedor do CNJ, ele monocraticamente diz que há esse direito. Aí a gente tem que analisar alguns pontos. O direito adquirido, segundo a jurisprudência do STF, eu não posso falar em direito adquirido a regime jurídico. A gente já enfrentou essa questão no próprio regime da Previdência Social, ou seja, quando muda o regime, eu não posso dizer, eu entrei no sistema agora, então eu quero aposentar com a idade XYZ. Não existe isso, é uma jurisprudência do STF. Então, o pagamento desse efeito retroativo, eu tenho um pouco de dúvida se isso vai ser feito, porque o TCU já está questionando isso, e se isso chegar no STF, qual será a posição do STF, que me parece que será compatível com uma jurisprudência consolidada, no sentido que não há direito adquirido a regime jurídico para aqueles juízes que entraram até 2006. Um outro aspecto também que a gente tem que analisar é a questão das decisões monocráticas, que são sempre objeto de bastante debate, porque um órgão colegiado deve decidir por maioria institucionalmente e não pessoalmente. O que o TCU está avaliando, que é esse pagar esse retroativo, e aí eu concordo com o Poit, viola, não é uma questão de legalidade, é uma questão de inconstitucionalidade. O artigo 37 da Constituição é claro, a administração pública se rege pelo princípio da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade. É razoável que um juiz receba retroativamente 2 milhões de reais? Essa é a discussão agora no final.